Olá, bem-vindos ao Rolo Extra, hoje em edição especial, já que o diretor do filme que é tema de nosso programa hoje estará presente durante toda a conversa sobre cinema falado. O diretor é Caetano Veloso, estreante no cinema de uma obra só, né, Caetano? É, mais ou menos. Eu dirigi 2 clipes, assim, né? Ah, pra conta 2 também, canções né? minhas. É. Foi o Terra, Terra e o Estrangeiro. que estão no DVD. Estão no DVD do cinema falado. Que então, Fazer uma correção é o cinema falado. Ninguém fala esse artigo. É verdade. Todo mundo fala cinema falado, sai no jornal cinema falado. E põe o nome do filme, o cinema falado, por causa da música do Noel Rosa. Porque com na canção do Noel tem o artigo. O cinema falado é o grande culpado. O cinema falado. Então, eu gosto tanto desse o artigo está presente. Artigo definido. E foi mesmo a canção do Noel Rosa na interpretação de Aracy de Almeida? Ouvida no filme do Rogério Sganzerla. Que foi a sua, vamos dizer, a sua... Foi assim o gatilho, sei lá, a fagulha. Caetano, sabe o que eu fico curioso? Saber o que você via quando criança em Santo Amaro, como é que era o cinema lá, o que você assistia, o que você gostava? O que a gente assistia era tudo, porque os filmes que passavam em Salvador iam para Santo Amaro depois. Como é que era o cinema? Havia 2 cinemas em Santo Amaro. Olha, o Cine Santo Amaro era um cinema que já existia desde que eu me entendo por gente, quer dizer, quando eu era pequenininho já existia, era na praça. E era um cinema, assim, que às vezes parava o rolo para botar o outro rolo. Era um negócio meio assim, com as cadeiras de madeira. Era cadeira feita mesmo assim para cinema, mas aquela de madeira sem ser alcochoada, né? E chamava-se Cinema Santo Amaro. Agora, já no final dos anos 50, início dos anos 60, inaugurou o Cinema Subaé. Esse tinha Cinemascope e tal, já foi... E o filme... Era na beira do Rio Subaé. E o filme mais Uma altura que teve o assim? Cinema São Francisco também, havia 3 na cidade. Pra você ver que coisa. Hoje não tem nenhum. No filme tem hora que eu e Dazinho a gente fala isso. Tinha 3 cinemas aqui, agora não tem mais nenhum e tal. É mesmo, quando eu ando aqui na rua de noite, quando eu volto aqui a Santo Amaro, parece que é cinema calado. Eu fazia música assim, inventando música, imitando música de filme italiano e olhando a rua, parece filme italiano. Tinham 3 cinemas mais ou menos, hoje não existe mais nenhum. Tinha 3 cinemas. Agora não tem mais cinema nenhum. E que filmes nessa época te marcaram assim? Olha, a gente via qualquer coisa porque, aliás, nesse período justamente, passava-se muito no Brasil, como comercialmente, né? Filmes italianos e franceses. Eram sempre... Até em Santo Amaro. Eles iam para Santo Amaro. Eu via os Fellines, eu vi em Santo Amaro. Os primeiros Fellines eu vi em Santo Amaro. Vi La Estrada em Santo Amaro, vi Noites de Cabiria em Santo Amaro. E além do que vi Arroz Amargo e você já gostava mais do cinema europeu? Amanhã será tarde demais. Mas você já gostava mais do cinema europeu do que do cinema americano? Olha, do cinema americano? Não necessariamente, mas havia uma certa consciência de algum tipo de superioridade do cinema europeu sobre o cinema americano dentro da minha casa, do pessoal das minhas irmãs mais velhas e os amigos dela e tal, que estudavam em Salvador, sobretudo do cinema italiano, por causa do neorrealismo. Isso tinha um prestígio intelectual que punha aquilo, de uma certa forma, acima do cinema comercial americano. Mas a gente adorava também, igualmente, e talvez mais, com mais, sei lá, com mais facilidade, animação, assim, os filmes coloridos e de... Ação. E eu gostava dos musicais, né? Eu gostava muito dos musicais e dos filmes de pirata, assim. Filme de ação eu gostava de pirata, era mais fantasia, né? Achava mais bonito do que cowboy. Eu não gostava de cowboy quando eu era menino, não.
eu não era masculino assim para gostar de filme de cowboy, aquele ambiente árido, o cara com revólver, aquele negócio chato. Mas é engraçado você falar dos musicais, porque reza a lenda, eu acho que tem bastante verdade, que foi difícil a adaptação do público brasileiro ao musical americano. Não em Santo Amaro. Não, né? Quem me falou isso foi Bibi Ferreira. Disse que quando ela foi montar My Fair Lady, desaconselharam ela. O público vai morrer de rir, porque com esse negócio, quando dois personagens estão conversando e um começa a cantar, todo mundo acha muito estranho. Sobretudo quando a música é relativamente operística, né? Quando, por exemplo, eu me lembro do West Side Story, já mais tarde, né? Eu já grandinho, assim, em que quando entravam as canções mais assim swingadas, populares, não havia problema, né? Agora, quando entrava aquele negócio meio assim cantado com voz meio de ópera, um pouquinho, aí a plateia ria e dava aquele estranhamento, né? E cinema brasileiro, qual foi o primeiro filme que lhe impressionou em Santo Amaro? Acho que foi Esse Mundo é um Pandeiro. Musical. Chanchada. Chanchada. Chanchada musical, daquelas musicais da Atlântida. Avisa aos Navegantes, né? Avisa aos Navegantes. Watson Macedo, né? Avisa aos Navegantes, eu me lembro com muita nitidez. Bom, mas eu me lembro de ver Rio 40 Graus quando finalmente saiu, né? Porque ficou um tempo proibido, porque a TV tinha censura, né? Embora fosse período tinha. Na era JK? Tinha na era JK. Eu não sei se Rio 40 Graus era JK, não, é antes. É Dutra, eu acho. É possível. Mas na era JK tinha censura, sim. Democracia mesmo só a partir de Sarney, então, no Brasil. Porque acontece o seguinte, quando veio a ditadura militar, passou a haver censura muito mais rígida e uma censura política explícita. Mas antes havia. Eu me lembro que o pretexto para que Rio 40 Graus ficasse proibido era de que no Rio de Janeiro nunca tinha feito 40 graus, que isso era uma... O título era um desrespeito à cidade, porque eles escondiam a temperatura oficialmente. Porque eu acho que havia uma lei que se fizesse 40 graus as pessoas seriam desobrigadas a trabalhar. Era ponto facultativo, então eles não davam 40 graus, então o título já foi... O filme foi... O Jesse Valadão, que depois faria os Cafajestes também, com aquela cena estupenda da nudez de novo. O Rio 40 Graus é com o Roberto Batalhin, pai, né? Caramba. Mas agora, falando... A gente vai falar mais no segundo segmento, mas falando do cinema falado, essa cena foi filmada onde? Essa que está passando? Essa vista chinesa por ali? Não, rapaz, isso aqui foi no Parque Lage. Isso é a Maria Esther Stockler. Eu estive com ela agora em Paraty, nessa festa. Ela está morando em Paraty hoje. Ela é divina, né? E a gente está falando de 86, e há pouco eu citei Sarney, era um momento em que eu, pelo menos na minha geração, a gente estava descobrindo pela primeira vez a liberdade de expressão. É uma geração criada sob a ditadura e que se podia falar tudo. E a gente falava mesmo, né? Aí você faz o cinema falado. Falado à beça, né? Fala-se muito. Mas você sabe que justamente no período Sarney proibiu-se o filme do Godard, né? E eu fiz um grande protesto. Eu fiz um protesto... bem espalhafatoso, bem escandaloso, assim. Não me conformei com aquilo, não me conformo até hoje. Não sei como se permitiu um negócio desse, né? A força da igreja no Brasil, né? Mas isso é abominável. Como é que se pode admitir um negócio desse? O presidente da República proibiu o filme por decreto, entendeu? E todo mundo engoliu aquilo, o filme não passou nem no festival. Eu aí no festival ficava gritando na plateia. Gritando. Caramba, e depois você teve que ouvir gritos quando o seu filme passou também, muito agressivos. Eu me lembro mas que eu a reação foi horrorosa. Não estava passando filme. Completamente diferente. Não estava passando filme nenhum. Estavam apresentando o festival e eu gritava assim: Je vous salue Marie, o filme do Godard.
Isso é uma vergonha. Aí o Roberto Carlos parabenizou o presidente da República, o Sarney, porque o Roberto Carlos é muito católico e como supostamente o filme seria um desrespeito à Virgem Maria. Não era, mas enfim. Mas era ainda uma que fosse... caricatura da proibição do balé Bolshoi durante a ditadura, né? Aquela proibição. Então eu chiei pra caramba. Agora, na estreia do meu filme foi um cara gritando, o Arthur Omar, eu nunca mais esqueci o nome dele. Agora, até eu nunca vi nenhum filme do Arthur Omar, mas vi aqueles livros de fotografia. Vi um livro de fotografia, aquele da Face Gloriosa, que é muito bonito. Se não fossem os textos ruins que ele escreveu embaixo das fotografias, que destroem as fotografias, o livro seria lindíssimo. Mas a reação ao seu filme foi totalmente desproporcional. Foi muito mais o fato assim, como é que Caetano Veloso ainda por cima ousa fazer um filme, dirigir cinema? Foi óbvio, essa a reação. Né? É óbvio. Muitas críticas aos livros do Chico Buarque se devem exatamente a isso. Você já pensou se um filme como esse, com tudo que tem, entendeu? Com essa mulher dançando assim, com o cara falando o texto do Grande Sertão Vereda dentro de uma sala de apartamento, entendeu? Ao mesmo tempo em que aparece o outro dizendo Thomas Mann em alemão na praia com música de Schoenberg, e enquanto na cena do Guimarães Rosa a música de Smetak, entendeu? Se fosse feito por um anônimo e tivesse sido lançado por uma pessoa que ninguém conhecesse, e o filme ia ser comentadíssimo como um inventivo, uma pessoa, um negócio interessantíssimo e tal, mas como era eu, é um problema. Né? Mas vou dizer, vamos ser justos também, porque criou-se uma lenda que o filme foi pessimamente recebido do ponto de vista crítico quando saiu. Não é verdade. Os críticos de cinema não escreveram mal do filme. Ao contrário, eu me lembro de Zé Carlos Avelar falando muito bem do filme. Não, eram os diretores e profissionais de cinema que resistiam a você estar entrando num lixo alguns, porque o Jabor de público defendeu, o Cacá Diegues também, o Julinho Bressani de público defendeu, não só participou do filme, como defendeu criticamente. O Walter Lima Júnior me telefonou, ficou uma hora falando comigo no telefone, detalhadamente sobre as virtudes cinematográficas do meu filme e tal. Muitas pessoas do cinema gostaram, entendeu? Agora, algumas pessoas chiaram. Esse Arthur Omar, no dia do lançamento, com 10 minutos de filme, ele começou a gritar. Ele nem viu o que era o filme, ele viu que tinha aquele filme que era meu e ele começou a xingar, gritando e tal. Outro dia até saiu num desse jornal O Globo, não sei se é o Globo Jornal do Brasil, eu sempre confundo. Porque eu leio ao mesmo tempo, os dois eu confundo com o outro, não tem jeito. A Folha eu distingo, porque eu sei que é de São Paulo, é tudo diferente, mas o Globo Jornal do Brasil, por mais diferente que seja, eu confundo, eu leio de manhã ao mesmo tempo, num dos dois jornais, saiu, acho que foi no Globo, saiu um cara falando sobre o Cinema Falado, porque o Cinema Falado saiu em DVD, e era um texto como se fosse assim, muito equilibrado, mas não era, tinha todos esses problemas do filme ser meu. E ele então dizia que o Arthur Omar foi massacrado e vaiado pelos fãs de Caetano que estavam assistindo o filme, porque ele reagiu contra o filme perto do final. Primeiro, ele não foi vaiado. Segundo, ele não reagiu perto do final. Ele reagiu logo no início do filme e gritou o tempo todo. Foi posto para fora pelos seguranças do Hotel Nacional, ou do festival, não sei. Mas voltou 2 vezes e interrompia o filme a toda hora, gritando. E as pessoas ficavam, o que é isso? Entendeu? Eu me lembro do Walter Lima Júnior me dizendo assim, o que foi que aconteceu? O baleiro enlouqueceu? Vou aproveitar essa deixa, chamar o intervalo para a gente comer uma bala, alguma coisa assim. A gente volta daqui a pouco com a segunda parte do Rolo Extra, com Caetano Veloso falando sobre o cinema falado. Bom, bem-vindos de volta ao Rolo Extra, hoje com a participação especial de Caetano Veloso.
Caetano, há pouco, nesse livro bonito que analisa, faz uma espécie de psicanálise de suas canções, você, a respeito do livro, disse que praticamente, que ao contrário do que, diferentemente do que muitos autores dizem, as suas canções, a sua obra musical é praticamente toda ela autobiográfica. Não disse isso? Disse. E esse filme, o que tem de autobiográfico? Autobiográfico, não tem nada de biográfico nesse filme, né? Mas é tudo auto. Eu não sei. Bom, o filme o filme é todo feito com pessoas íntimas minhas, né? Alguns, casualmente, são atores profissionais, mas a maioria não é, né? Minha mãe, meu irmão, minhas mulheres, alguns amigos, sendo que, por exemplo, o Hamilton Vaz Pereira é diretor de teatro e ator profissional. A Regina Casé é uma atriz profissional reconhecidíssima, já era então. Mas assim, a Maria Esther Stockley de fato é uma dançarina. Mas o Dazinho, meu amigo de Santo Amaro, é operário, ele foi meu colega no ginásio. Mas eu acho que ele dança bem, pedi ele para dançar. Meu irmão Rodrigo pedi ele para sambar, porque acho que ele samba do Recôncavo lindissimamente bem. É uma sequência admiravelmente... Não, tem muita coisa linda nesse filme, muita coisa linda. Essa cena do Rodrigo dançando samba ali na varanda da casa de minha mãe em Santo Amaro, uma beleza. A Regina Casé fazendo a Melancta, que eu traduzi da Gertrude Stein, é lindíssimo. Lindíssimo na estação de trem, aí no Meia, né? Madureira, não me lembro mais onde a gente filmou, no Meia, né? Foi no Meia que eu escrevi. E o trem passando, e ela falando. E para naturezas que gostam de sentir o nó na garganta, a plenitude, as batidas do coração e todo o fluxo de excitação que vem quando a gente olha as pessoas no vai e vem e ouve a máquina chiar e soltar um longo apito arrastado. Você escreveu um roteiro muito rigoroso e seguiu esse roteiro? Como foi? Eu escrevi um roteiro não muito rigoroso, mas segui rigorosamente tudo que eu escrevi, filmei tudo que eu escrevi e usei tudo que eu filmei. Eu vou dizer, eu fui fazer a montagem com o Mair Tavares, que também era uma delícia. Eu adorei fazer o filme. Você não gostou de fazer filme? Você gostou de set e tudo? Eu adorei. Para mim o seu filme ficou lindo. É como se fosse uma redoma na minha vida de um momento assim pra de mim encantamento. Também. Para mim é um momento de encantamento. Para mim, dirigir um filme é uma coisa maravilhosa. Tenho uma saudade danada. Fiquei muito magoado depois com essas reações. A do Arthur Omar foi terrível, porque eu não conhecia na hora. Eu tinha trazido as pessoas de Santo Amaro, Salvador. O mais dolorido deve ter sido Suzana Amaral, que não, eu estava contando isso. Isso doeu muito na hora que eu estava vendo o filme pela primeira vez, com o público assistindo, e com as pessoas que vieram da Bahia, Dazinho, que nunca tinha saído, nunca tinha tomado avião, nunca tinha vindo ao Rio, veio só por causa disso. Rodrigo, meu irmão, que trouxe amigos dele para verem, entendeu? Aí eu vi aquele cara xingando, aquele negócio, aquilo deu uma certa amargura, mas era um negócio meio louco assim. Mas, de fato, a entrevista das 3 diretoras mulheres que saiu na Folha, e aquela deliberação da Folha, porque a Folha chamou as mulheres não assistiram o filme. Não assistiram ao filme, nem a Suzana Amaral, nem a Vera Figueiredo, nem a Tezuka Yamazaki. E as 3 aceitaram dar a entrevista sem ver o filme? Sem ver o filme e sem esconder o fato de que não tinham visto. Elas foram agressivas, sobretudo a Suzana, né? O que é uma pena, né? Mas foi assim. As 3 foram agressivas, sobretudo a Suzana, e a Tezuka foi a menos agressiva, mas ainda assim foi, relativamente. E todas diziam que não tinham visto e que não iriam ver o filme. E, no entanto, isso ganhou a primeira página da Ilustrada, né? Como se fosse 3 pessoas dando entrevista sobre uma coisa que não viram, pichando, me xingando, porque era uma coisa agressiva, um urubu da vanguarda, na carniça, palavras pesadas. Mulheres, né?
Mulher é um negócio terrível. Perigoso, É, perigoso. um negócio meio esquisito. Nas suas canções tem referências a cinema. A própria Alegria, Alegria, a letra é toda cinematográfica, com um tratamento como se fosse de montagem, de imagens, assim. Eu sou cineasta. Pois é, e no seu filme, quais foram as referências e citações e filmes ou autores que apareceram? Olha, tem uma referência explícita e comentada mesmo a Fellini, né? Nessa cena com o Dazinho na praça, com a igreja com as luzes acesas, e eu comentando como a gente gostava, ele e outros colegas do ginásio gostávamos de ver os filmes do Fellini, quando a gente era adolescente em Santo Amaro, a gente adorava aquilo. Brasil, você lembra quando passou o Vitelloni aqui? Fellini, né? Você lembra de seu Agnello Rato Grosso? Demais. Chorou, cara. A gente há pouco entrevistou o Bressani, que aliás é a primeira coisa que aparece no filme, a primeira imagem É a boca do cineasta. É a boca do Júlio O Bressani cinema falado. É. E eu queria que você comentasse algumas coisas. Por exemplo, eu te perguntei sobre o roteiro e o Bressani falou que o roteiro atrapalha muito ele, porque ele filma de improviso. Ele inventa muito na hora. Ele toma umas anotações para fazer o roteiro e na hora ele inventa. Agora, eu não, eu basicamente, eu inventei muito na hora assim, como seria a imagem. Eu não fiz roteiro de decupagem. Eu fiz o roteiro escrevi os textos, escolhi os textos, traduzi os textos, organizei os textos. Aonde e planejei seria mais ou filmado? menos. Eu fiz uma decupagem minuciosa da sequência de Dedé e Felipe, que é a sequência sobre cinema, entendeu? Aquilo eu planejei tudo no papel. Com o Pedrinho Farcas, com o fotógrafo. Passei para ele, fiz de antemão, pensando, mas eu fiz e depois passei para ele tudo planejado. Mas ele teve uma coisa engraçada, porque eu fiz tudo isso, porém eu sou muito desorganizado, perdi os papéis onde eu tinha tudo isso anotado. Mas eu tinha ensaiado com o Dedé e Felipe Murray, e eles tinham decorado os textos e tal, e o Felipe Murray tem uma memória inacreditável, né? Porque eu ensaiei decupando, entendeu? Prevendo como eu iria usar a câmera e anotei toda, eu tinha essa decupagem toda escrita. Perdeu tudo. E eles conheciam, eu perdi esses papéis. Mas aí o Felipe Murray, na hora, disse, eu lembro tudo. Aí lembrava tudo que eu tinha falado com eles, e aí fui rememorando a decupagem, fizemos todinho decupado, e é bonito. A sequência é uma sequência elegantíssima, parece uma sequência de diálogo amoroso, e eles só falam crítica de cinema, né? Mas tem todas aquelas... Mas muito... Eu disse, pô, dá para fazer, bicho. Eu estava fazendo esse filme realmente de ensaio, eu estava me exercitando, um filme experimental. É esse, né? Um filme de ensaio. De ensaios. Porque como é uma série de ensaios, né? Ensaios dos dois sentidos, né? E é experimental. Experimental, pessoalmente experimental. Estava experimentando se eu conseguiria fazer filme. Eu vi que conseguia. Aí fiquei super feliz, eu vou fazer vários. Mas depois da entrevista daquelas mulheres na Folha, e o cara da Folha que escreveu, que não deixou o crítico de cinema escrever, o crítico de cinema gostava, Leon Kakoff, entendeu? Gostava, queria escrever bem, e o cara que era o editor-chefe da Ilustrada falou, não, eu que quero escrever, que chamava Caio Túlio, não sei o quê. Sim, e escreveu agressivissimamente xingando com o nome, coisas assim, tipo, Dedé aparece mais porque manda mais. Nossa Senhora. Era assim de um desrespeito total. Bressani disse que cinema se faz na travessia das disciplinas, que tem todas as disciplinas, que não tem negócio de sétima arte, não, atravessa todas as disciplinas. Você fez esse filme também um pouco com essa intuição? Nesse ponto eu concordo 100% com o Julinho e sinto a mesma coisa. Eu acho que o cinema atravessa as disciplinas todas. Você pode se deter mais no texto,
Pode se deter mais na composição pictórica, pode combinar as duas coisas, pode usar o ritmo como música, a música sobre o ritmo das imagens, né? Toda uma série de possibilidades que o cinema tem, de onde vem a sua força e a sua fraqueza também, né? Agora, quanto ao erotismo, eu sinto que a coisa do desejo, embora apareça como tema no meu filme, mas o clima nos filmes do Julinho, quanto a isso, é muito diferente do que aparece no meu filme, né? Eu tenho uma ilusão, não sei por causa da minha formação pessoal, de que o sexo é uma coisa limpa, uma coisa sem é a coisa mais transcendente e importante da vida. Mas não tem aspectos infernais, diabólicos, demoníacos ou de culpa ligados ao sexo, né, no meu imaginário. É interessante isso, e do Julinho tem o que talvez seja mais realista, mais quente, assim. Mas eu estava me exercitando aí para fazer filmes outros, que talvez eu ainda faça, né? Sou velho, mas não sou tão velho assim. E talvez eu ainda faça. E esses filmes outros serão, se forem, filmes de cinema popular. Eu acho que o cinema sobretudo, uma forma de expressão popular. Ele assina a origem e ele assina a sua destinação, e eu gosto disso no cinema. O que não quer dizer que eu não goste de quem tome o cinema de um ponto de vista puramente erudito. Ao contrário, gosto muito. Caetano, infelizmente terminou o nosso tempo. Muito obrigado pela sua generosidade. Obrigado pelo interesse por esse filme que eu tanto amo. A gente agradece então a Caetano e sua generosidade, a atenção de vocês, e na semana que vem o Rolo Extra está de volta com mais cinema brasileiro. E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.